Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá a todos, olá a todas. Meu nome é Rosane Torres. Eu sou professora e pesquisadora, recentemente interessada nos debates em torno da história política e da história da educação, no que diz respeito à escolarização dos negros, sobretudo na figura dos ingênuos, escravizados e libertos, tanto no Império quanto na República. Em meu processo de doutoramento, eu estudei sobre os ingênuos e todos os debates partindo, seja do parlamento, seja na imprensa, mobilizando a atenção de diferentes segmentos sociais em relação à chegada desses indivíduos na escola. Né? Que tipo de educação eles receberiam, que tipo de instrução lhes seria oferecida. Mais recentemente, eu tenho me dedicado a pesquisar, já no período da Primeira República, nos anos pós-abolição, quais seriam os desafios e os limites de uma inserção, sobretudo dos libertos, nesse mundo legalmente letrado, nesse mundo da escola formal e regular, onde eles recebessem instrução e educação. Porque o que eu percebi nas minhas pesquisas, desde o Império, desde lá atrás dos ingênuos, é que havia uma mobilização bastante interessante de vários setores da sociedade para que essa chegada acontecesse. Né? Então, nós temos aí a presença do movimento abolicionista, com seus vários representantes e suas distintas formas de reivindicar educação para os egressos do cativeiro, como membros do parlamento, inclusive alguns deles também considerados abolicionistas, como é o caso de Joaquim Nabuco. Embora exista aí uma divergência entre os historiadores sobre o modelo de abolicionismo do Joaquim Nabuco, não podemos deixar de destacar as defesas desse parlamentar em relação à liberdade dos escravizados e também à oferta de educação para esses indivíduos, como se a escola, e é uma frase sua, de que a escola repelia a senzala, de que para que os escravizados tivessem plena liberdade, era necessário que eles recebessem instrução e educação, que o Estado se responsabilizasse nessa oferta, assim como outros integrantes do movimento abolicionista, José do Patrocínio, Luiz Gama, João Klepp e tantos outros. Né? Não havia uma homogeneidade no sentido dos discursos, mas havia um denominador comum, que era a questão da educação, né? Que iria enfrentar, que iria fazer frente a tantos séculos, a tantos anos de dominação e de desigualdade em relação a esses escravizados. Na década de 70 e nas décadas de 70 e 80, esse debate foi muito forte. E quando chegar a República, ele vai permanecer. Por quê? Porque tanto liberais quanto conservadores, no caso do Império, quanto os republicanos, eles pensavam esse tema da educação num sentido mais ampliado. Ele era abraçado e abarcado por todos, ainda que houvesse alguma distinção na forma de oferta ou nos critérios que isso iria acontecer. Por exemplo, a reforma Leôncio de Carvalho, que é de 1879, ela traz algumas novidades, como é o caso da não proibição na matrícula de escravizados e ingênuos nas escolas. Isso é uma novidade que vai mostrar um pouco a tensão que havia entre os interesses dos proprietários de escravizados e os próprios cativos, né? E aqueles que defendiam a causa dos cativos. Então, a reforma Leôncio de Carvalho, ela chega
trazendo algumas novidades, mas algumas permanências também, como é o caso do ensino obrigatório. Essa não é uma novidade da reforma de 1879. Lá em 54, com a reforma, o regulamento de Couto Ferraz, a questão da obrigatoriedade do ensino, na questão da instrução elementar de primeiro grau no município da Corte, isso já era posto. Qual é a novidade, então? Acredita-se que é essa abertura na letra da lei de uma presença dos escravizados nas salas de aula, né? Leôncio de Carvalho sendo ele um liberal. Então a gente sabe que vai haver uma grande crítica e uma grande tensão a partir das suas medidas, que vai acabar culminando na sua saída do posto de ministro dos Negócios do Império, não é? E, na verdade, ele vai ser abraçado por alguns colegas do parlamento, mas também por membros da sociedade civil. Na imprensa, ele é bastante aclamado, e isso vai trazer para a gente uma sinalização das tensões que haviam nesse momento, né? A mesma questão a gente pode chamar a atenção para a reforma eleitoral de 1881, que vai colocar o interdito ao voto do analfabeto, quando se tem uma população majoritariamente analfabeta. Então, a questão da educação, nesse final do Império e início da República, será algo forte, algo latente, que mostra o quê? Que esse tema, o tema da educação, como uma reforma social ampla, ele estava presente, ele não foi resolvido em fins da década de 80. Ele alcança e avança a década de 1890 e se institui como uma herança para os tempos republicanos, que veem que as ausências de setores da sociedade na escola formal, é uma questão muito forte, né? Como é o caso dos libertos, onde na imprensa nós vamos acompanhar várias denúncias nesse sentido, de que faltam escolas para libertos, né? De que falta a chegada massiva desses indivíduos no mundo legalmente letrado, né? E aí vivendo, por conta disso, várias exclusões. Porque desde o movimento abolicionista lá atrás, a educação já era vista como uma aliada necessária à liberdade. Tanto que vários intelectuais colocaram que dar meia liberdade ao escravizado não é atender às suas necessidades, porque a alforria, embora ela fosse muito desejada, ela sozinha não dava conta de inserir esse ex-cativo numa presença social que lhes garantisse direitos políticos, direitos civis. A ideia da educação associada ao mercado de trabalho, que é muito presente nos projetos das décadas de 1870 e 1880, vão refletir bastante esse cenário, né, de uma instrução, mas um ofício, para que esses indivíduos pudessem concorrer, por exemplo, com os imigrantes que chegavam aí no final do século XIX. Então esse é um tema muito instigante, muito importante, e que mostra para a gente que, seja por meio da legislação, com reformas que foram implementadas lá em 79, em 1881, onde os escravizados, os libertos e os ingênuos eram figuras importantes e personagens centrais dessas histórias, mostram para a gente que existe um processo histórico inacabado, onde setores da população, setores da sociedade continuam ainda hoje excluídos desse direito de serem educados, de serem instruídos e de terem acesso ao ensino de qualidade, né? Seja lá atrás com conservadores e liberais, depois com os republicanos e até hoje. Não havia uma homogeneidade, e aí os diversos projetos de futuro e de Brasil refletem bastante essas incongruências que foram passando no decorrer do tempo, né? Então, eu agradeço a oportunidade e espero que tenhamos a possibilidade de aprofundar algumas dessas noções que eu trouxe aqui nos debates. Muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe.
Obrigado por assistir.